Há uma mensagem transmitida por Ramatiz em que foi lhe perguntado o seguinte: qual é a alegria que sentimos quando passamos para o verdadeiro plano da vida? A Ramatiz respondeu: não há como lhes transmitir essas informações, porque em linguagem terrena, sejam em línguas vivas ou mortas, não existem vocábulos que possam expressar a alegria que sentirão de acordo com o que falam, de acordo com o que pensam e de acordo com o que fazem. Em 2001, a NASA mandou um artefato chamado WMAP, que tinha por incumbência detectar a unidade do universo e a unidade do nosso sistema solar. E ele alcançou a sua missão. A unidade precisa do universo é de 13 bilhões e 700 milhões de anos. E a idade do nosso planeta solar, incluindo a Terra, é de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Muito bem. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, por que eu inicio a minha palestra de hoje com essas colocações? Porque não há dia que nós não abramos a mídia e não encontremos alguma má notícia envolvendo o planeta que nós habitamos. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo extintas, o aquecimento global está aumentando. Isso é de preocupar e está realmente acontecendo. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos sob um governo de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Será que Jesus vai deixar o planeta desaparecer? Nós caiamos no abismo? É claro que não. Nós não temos a solução para os problemas do planeta, mas o nosso Cristo planetário tem. E como é que ele vai resolver esse problema? Da mesma maneira que ele resolveu todos os problemas que assolaram a humanidade no passado. Eu, como médico, papai, existia um homem que impunha as mãos e curava com a presença somente. Aqui está escrito, papai, a professora comentou que uma hemorroísa, quer dizer, uma senhora que perdia sangue pelo reto, encostou na túnica dele e ficou curada. O senhor, como médico, acredita nisso? Acredito. Mas como é que o senhor explica uma coisa dessa? Bem, meu filho, eu sou médico, tem explicações. E eu, como médico, quero saber como é que ele fazia aquilo. Uma coisa também lhe digo, não existem milagres. Então a ciência, mais cedo ou mais tarde, alcançará esses ensinamentos, porque ele mesmo disse que não existem segredos que não sejam para ser revelados. Ele mesmo disse que todos nós somos deuses. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo, chamá-lo bacilo de Hansen, daí o nome é hanseníase. Ninguém pode curar um cego de nascença se não conhecer a fisiologia e a anatomia do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar se não conhecer a estrutura muscular óssea e nervosa do corpo humano. E há 2000 anos ninguém sabia isso. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde é que ele aprendeu? Só pode ter aprendido em civilizações que nem mais existem, em planetas que nem mais existem, ou em outros universos. Mas ele não fazia milagres. Ele utilizava as leis físicas e químicas que nós ainda não conhecemos, através da sua energia mental, da sua evolução espiritual. Então, o que ele está nos dizendo? Vós todos seus deuses, Deus está dentro de vós. Qual é a interpretação lógica que eu tenho que dar a isso, dentro do nosso estágio intelectual em que nos encontramos? É que a semente divina está dentro de mim, ou seja, todas as potencialidades estão dentro de mim. Então eu estou caminhando na direção do aperfeiçoamento, dentro da reta das artes, dentro da reta das ciências exatas, dentro da reta das ciências da vida, dentro da reta das ciências filosóficas. Evidentemente eu vou me ater àquela que mais me agradarem, mas à medida que isso for sendo desperto em mim, eu posso fazer um dia o que Jesus fazia como médico. Evidentemente, eu tenho milênios à minha frente, mas já não estou mais me preocupando com isso, porque sou um ser eterno. Essa fotografia anterior
Foi concedida por Dr. Luiz da Rocha Lima, aí na década de 60 do século XX. Então, aqui com um equipamento fotográfico especial, conseguiu-se o médium em transe, deitado na cabine mediúnica, expelindo a tal energia ectoplasmática, se assemelha, por exemplo, a uma espuma de barba. E aqui temos a fotografia de um médico materializado, Frederic von Stein, um cirurgião do exército alemão, nazista, que se aproximou do nosso grupo décadas atrás, porque entre as crianças abrigadas no educandário Lar de Frei Luís, haviam ex-judeus. Então vejam que a perseguição continua, o ódio continua, o desejo de aperfeiçoamento da raça continua, mas foi conquistado pelo amor de Frei Luís. Após a sua manifestação inicial e a sua doutrinação, Frederic ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele se manifestou, era outro o espírito. E até hoje vem trazendo grandes benefícios a todos os pacientes que nos procuram. Nunca vi, nesses 35 anos que eu acompanho essa entidade, ele dizer não. Todos os nossos pedidos ele atende. Mas mesmo os médicos espirituais sabem que não podem ir além de determinados limites no tratamento dos enfermos. E aqui é o próprio Frederic, mas não materializado. Ele está incorporado ou encarnado no seu médium. A encarnação é um estágio de relacionamento do espírito com o médium mais profundo do que a incorporação. Na incorporação, o médium mais ou menos mantém a sua consciência do que acontece, enquanto que na encarnação, o médium não tem conhecimento de nada que acontece com o seu corpo e nem se lembra depois que a entidade o deixa. E vocês vejam aqui a utilização apenas das mãos de uma cirurgia sendo realizada no corpo do nosso presidente na época, Luiz da Rocha Lima. É isso que eu presencio. E não presencio sozinho. Eu presencio ao lado de outros colegas médicos. Então eu não posso estar sofrendo alucinações há 35 anos. Há um limite para que você duvide de um fato. E em determinadas regiões, algumas dessas peças nos é permitido que nós encaminhemos a laboratórios de anatomia patológica em que são cuidadosamente examinadas por colegas médicos patologistas. Nunca vi nesses 35 anos a utilização de qualquer instrumento metálico. Não existem bisturis, não existem tesouras, não existem agulhas, não existem pinças. O que eu vejo é a ação do médico incorporado ou encarnado no seu médium, atuando sobre a superfície e até a profundidade dos corpos enfermos que nós levamos nessas reuniões. Frederic, então a energia que ele usava era diferente da sua? Então existem outras formas de ectoplasma? Sim. Então vejam que simplesmente aumentou o horizonte da nossa ignorância, ou da minha ignorância. Como é que o ectoplasma sai do médium? Não sei. Como é que as entidades incorporam as moléculas ectoplasmáticas ao seu perispírito? Não sei. Como é que o ectoplasma retorna ao corpo do médium? Não sei. De que é a constituição desse ectoplasma? Já foi possível a utilização de métodos bioquímicos para análise desses fragmentos que se exteriorizam do corpo do médium? Sim, mas poucas conclusões se conseguiram. Encontraram-se traços de albumina, encontraram-se traços de neurônios, encontraram-se traços de glóbulos brancos e nada mais além disso. O grupo de Frei Luís tem duas finalidades precípuas. Primeiro, a recuperação de espíritos oriundos da Inquisição. Então, os senhores não estão olhando aqui por nenhum profeta, por nenhum ser luminoso. Eu sou oriundo da Inquisição. E já me foi informado que se hoje eu utilizo ferro e o aço para aliviar e para curar, é porque no passado eu usei o ferro e o aço para torturar e para matar. E dentro dessas oportunidades raras, em que Frederic se aproxima de mim e eu consigo indagar e pedir algum esclarecimento, eu consegui perguntar a ele: Frederic, quando esses pacientes estão sendo operados, com as mãos do médium, nós fazemos um ritual de esterilização de uma sala de cirurgia e do corpo do paciente que eu vou operar. Eu não vejo vocês fazerem nada. Então, como é que é feita a esterilização da superfície corporal durante as cirurgias hiperfísicas que você
realiza? Ele me respondeu através do ozônio. O ozônio é uma molécula composta pelo oxigênio. O oxigênio que nós estamos respirando tem 2 moléculas, ou 2 átomos de oxigênio. O ozônio tem 3. E o ozônio é intensamente utilizada como método de esterilização de sala de cirurgia. 98% dos micro-organismos conhecidos são sensíveis ao ozônio. O que o Frederico está querendo me dizer? Que eles utilizam o ozônio da atmosfera onde nós estamos atuando e utilizam para eliminar os micro-organismos que estejam pelo ambiente e assim evitar que as tais contaminações e infecções surjam. Onde é que está o limite da ciência? Eu estou falando em ciência ou estou falando em religião? Eu lhes confesso que eu já perdi os limites entre uma e outra. Frederico, por que esses pacientes que são submetidos a essas intervenções não acusam durante o procedimento dor? No deserto do Saara, existem plantas com frutos muito apreciados por camelos e dromedários. Mas tem um problema. Esses frutos são espinhosos, estão lá nos oásis daquele deserto. E os animais mastigam aqueles frutos, inclusive com sangramento das gengivas, enquanto estão apanhando do condutor, sem demonstrarem qualquer dor. Os biólogos intrigados resolveram buscar nessas frutas a existência de alguma substância anestésica. Nada encontraram. Então vamos examinar o plasma e o sangue desses animais quando eles estiverem se alimentando. E encontraram as chamadas endorfinas e encefalinas, ou seja, substâncias anestésicas produzidas pelos neurônios dos animais. Essas substâncias classificadas como endorfinas e encefalinas também existem no nosso sistema nervoso central. O que o Frederico está querendo me dizer? Que quando ele está submetendo aqueles pacientes àquelas cirurgias, com penetração dos seus dedos na profundidade do corpo dos enfermos, eles não sentem dor, porque as equipes de anestesistas que os estão acompanhando sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes a elaborar e secretar altas quantidades de endorfinas e encefalinas. Algumas endorfinas descobertas sendo produzidas no organismo humano, apresentam até 200 vezes potencialidade maior do que qualquer morfina que você encontre no mercado. Com uma vantagem, não leva à dependência. Então, quer dizer, eu continuo tendo informações científicas que não poderiam estar sendo dadas por um mecânico de automóveis. Porque o médium é um mecânico de automóveis. E o linguajar com que Frederico se dirige a mim são linguajares científicos, técnicos. E essas comunicações às vezes atingem o absurdo, como por exemplo os fenômenos da xenoglossia, ou seja, o médium ou a entidade materializada falam línguas desconhecidas do médium, desconhecidas de qualquer dos presentes a uma reunião dessa, como o inglês, como o alemão, como o francês, e é descrito nas literaturas mediúnicas até o falar de línguas mortas, como o latim e o aramaico antigo. E numa dessas reuniões, estando no leito uma senhora, minha paciente, em que eu tinha operado de um câncer de mama, e que eu sabia que ela apresentava metástases ósseas disseminadas, ou seja, diante da medicina convencional, um caso curável, eu vejo a entidade materializada Frederico conversando com uma outra entidade não materializada que se comunicava com ele através do fenômeno da voz direta. O fenômeno está descrito também no livro. Em inglês fluente, eu não conseguia acompanhar, mas uma palavra eu conseguia perceber. Várias vezes as entidades trocavam entre si a palavra wonderful, wonderful, wonderful. Mas o que tem de tão maravilhoso nessa paciente? Ela está com câncer de mama, com metástase para todo lado. O que existe de tão maravilhoso que eles estão elogiando? Na primeira oportunidade eu perguntei, Frederico, aquela paciente assim, por que vocês elogiaram tanto? Nós estávamos elogiando a forma como ela estava encarando, aceitando a sua doença.
ela não estava revoltada contra Deus, ela estava tranquila, conformada. Tudo que era possível dentro da medicina terrena, ela estava se submetendo. Se não fosse possível, ela sabia que o que estava ficando enfermo era o corpo físico, não era o espírito. E quando acontecesse o momento da separação dos dois, ela continuaria numa situação melhor do que quando aqui chegou. Então nós estamos elogiando como ela estava aproveitando a atual encarnação, como ela estava sendo beneficiada com a forma como ela estava aceitando a sua doença. Ela não estava blasfemando, ela não estava reclamando, ela não estava acusando a Deus pelo que ela estava passando. Frederic, por que com frequência eu vejo você e outras entidades médicas atuar em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? O paciente está com problema no coração, o Frederic está atuando no abdômen. O paciente está com tumor cerebral, o Frederic está atuando no tórax. O paciente está com tumor no estômago, o Frederic está atuando na cabeça do paciente. Então esse foi o motivo da minha pergunta. Aqui está a resposta que a entidade materializada me deu. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Como é que nós podemos correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Essa pergunta tem uma razão de ser. Eu dou aula em 2 universidades de medicina, na UERJ e na Escola de Medicina Souza Marques. E encontrei com um ex-aluno meu no corredor do Hospital Pedro Ernesto, onde eu trabalho. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, professor. Como vai o senhor? Bem? O que você vai fazer aí, Leonardo? Eu vou operar uma criança. Vou operar uma criança? O que você vai fazer, Leonardo? Eu vou fazer uma traqueostomia, ou seja, eu vou fazer uma abertura na traqueia da criança. Puxa, Leonardo, estudou com meu filho. Você vai fazer uma abertura, por quê? Que idade essa criança tem? Tem 6 meses. 6 meses? Você vai abrir a traqueia de uma criança com 6 meses? Por quê? Vamos até ali a sala de cirurgia que eu lhe mostro, professor. Aí entrei na sala de cirurgia, encontro uma criança de 6 meses já anestesiada, com uma intubação nasal, apresentando uma tumoração no pescoço do tamanho da cabeça da criança. O quadro que eu vi foi esse aí. Muito bem. Leonardo, essa tumoração nasceu com a criança. Olha ali, professor. Então havia uma tela iluminada, que é o negatoscópio, e no negatoscópio estava a tomografia e a ressonância da mãe grávida, e nas imagens já se percebia o tumor no feto. Ou seja, a criança desenvolveu um tumor maligno, era um sarcoma, existem médicos presentes que sabem o que eu estou falando, e já desencarnou com essa doença. A traqueostomia foi só um tratamento paliativo, porque o tumor estava comprimindo a traqueia e a criança não estava conseguindo respirar. Se nós não acreditamos em Deus, o problema está resolvido. Isso aí foi um acaso, o universo é obra do acaso, não se sabe o que explodiu, como explodiu, por que explodiu, mas a ciência acha que um acaso aconteceu. Não existe nenhuma corrente religiosa, científica ou filosófica que pode explicar a existência de Deus com esses quadros, que não seja o kardecismo cristão, que não seja a crença de outras vidas além da que nós estamos vivendo, que nós não estamos aqui a primeira vez, nem será a última, nós estamos em evolução. Aqui está a resposta de Frederic. Entenda os tumores como removedores de impureza do espírito e tudo se esclarecerá. Então, muito bem, o câncer é um removedor de impureza do espírito? Sim, o corpo ele é temporário, o espírito é eterno. Cada coisa que eu falo, cada coisa que eu faço, cada coisa que eu penso, marca meu perispírito. E ali fica uma lesãozinha que poderá influenciar os meus corpos futuros. É isso que ele está querendo me dizer? Muito bem. Então, se os tumores funcionam
como removedores de impurezas do espírito, eu não vou operar mais ninguém. Essa pergunta me foi feita por um professor séptico, descrente. Me perguntou qual era a minha explicação para o câncer, e eu respondi isso. Mas então não vamos tirar o tumor de mais ninguém. Qualquer câncer de mama que nós tivermos, deixa evoluir. Qualquer câncer de estômago, deixa evoluir. Está limpando o espírito. O espírito é que é o eterno. Professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, um dos pais da cancerologia nacional e o pai da mastologia, uma das minhas especialidades é a mastologia, no Brasil. Professor Coutinho, o senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não, nem eu. Então vamos continuar fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para aliviar. E para consolar. Porque Deus age nas suas criaturas, através das criaturas. Então, como eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém, vou continuar fazendo tudo que eu puder para aliviar, para curar e para consolar. Então, hoje, quando acontece uma recidiva, eu tenho duas interpretações. Eu tenho uma interpretação científica médica e tenho uma interpretação espiritualista. Eu operei um tumor com toda a margem de segurança, não tem nenhum sinal dentro do rastreamento que eu fiz no corpo físico do paciente de alguma doença ou de alguma metástase, fora do local primitivo. Muito bem, vamos aguardar. Passa um mês, passa um ano, aparece uma metástase. Qual é a interpretação científica médica que eu tenho para isso? Bom, essas metástases já estavam presentes quando eu operei o paciente, mas não existe nenhum método de tecnologia médica capaz de me informar aonde eles estavam. É isso que a medicina aceita hoje. São tão microscópicas, são tão pequenas que nós não detectamos. Mas agora eu tenho uma outra interpretação espiritualista. Os resíduos funestos colocados pelos nossos comportamentos em vidas passadas, depois que eu removi o tumor primário, continuam procurando as válvulas de escape, as portas de saída. As portas de saída podem ter sido uma dessas metástases. O futuro vai nos dizer. Frederic, é possível a manipulação através de fluidos espirituais, de células-tronco de pacientes, ou de assistentes presentes à reunião e dotá-las de propriedades imunológicas antitumorais? Isso então foi de estarrecer. Não somente podemos dotar as células-tronco adultas do paciente e assistentes com propriedades imunológicas, como também torná-las capazes de bloquear a formação de novos vasos sanguíneos tumorais. E ainda me estarrece com a seguinte informação: demonstraremos isso com seu filho Tiago. Médium também de efeitos físicos. Meu filho Tiago apresentou alguns sinais sugestivos de que ele tinha mediunidade de efeito físico. Movimento de objetos, ruídos, abertura de torneiras sem que ninguém delas se aproximasse. Muito bem. Hoje ele mora nos Estados Unidos e vamos aguardar, porque o futuro a Deus pertence, que caso ele realmente seja médium de efeito físico, venha a ter algum desenvolvimento no futuro. A Deus pertence. Muito bem. As informações que ele está me dando absolutamente coincidem com as informações que nós temos dentro da ciência médica. Nenhum tumor cresce sem sangue. Nenhum tumor cresce sem nutrientes. Nenhum tumor cresce sem oxigênio. Então, o que acontece? Num determinado momento da vida desse tumor, ele lança substâncias químicas na direção dos vasos sanguíneos mais próximos, e os vasos sanguíneos mais próximos entram em violenta e rápida velocidade de proliferação e alcançam o tumor, nutrindo-o diretamente com oxigênio, com nutrientes e com sangue, com tudo que o tumor necessita. E o que acontece? O crescimento do tumor explode e começam a ocorrer as estradas e vias através das quais as metástases começam a acontecer. Frederic está dizendo que eles sabem como remover células tronco adultas, dotá-las de propriedades biológicas, bioquímicas e físicas para impedir que isso aconteça. E ainda de possibilidades imunológicas de atacar diretamente as células neoplásicas daqueles pacientes? É isso que ele está me dizendo? Muito bem, numa dessas reuniões, em que ocorria o desenvolvimento do meu filho, ele, olha, na próxima reunião que nós vamos
atuar no desenvolvimento mediúnico do seu filho, você traga um frasco com material ou líquido conservante, que nós vamos remover células tronco do seu filho, para você ver que isso é possível. Fui eu lá com um frasco, uma reunião sexta-feira à noite, presente uns 7 ou 8 componentes, o médium na cabine e meu filho na outra. De repente, o médium saiu da cabine, com o Frederico nele incorporado, pegou o frasco da minha mão, penetrou na cabine onde o Tiago estava, e passou alguns minutos ali. Quando ele saiu da cabine, o frasco estava repleto de coágulos sanguíneos. Aí ele me entregou o frasco e falou: aqui está o que você está querendo. Frederico, posso mandar examinar isso? Sim. Peguei o frasco com o líquido conservante, com os coágulos tirados, entre aspas, do meu filho, e mandei para uma amiga minha, patologista da Fundação Manguinhos, Oswaldo Cruz. Qual não foi a minha surpresa, quando passados alguns dias ela me telefona e falou assim: Paulo César, aquela amostra de sangue que você me entregou, nós encontramos grande quantidade de linfócitos. Linfócitos são os glóbulos brancos mais encontrados em qualquer amostra de sangue. Mas tínhamos aqui um cientista francês, que veio, brasileiro, passou na França e chegou, e que examinou o material conosco. E ele nos chamou a atenção de que algumas daquelas células sanguíneas, daqueles linfócitos, apresentavam um desenvolvimento do seu citoplasma maior do que o normal. E ele acha que algumas daquelas células com esse citoplasma maior do que o normal podem ser células tronco adultas. Que medicina absurda é essa? Eles estão me dizendo que sabem como tirar células tronco nossa, torná-las imunologicamente capazes de bloquear vasos sanguíneos, de atacar imunologicamente um tumor. Estão me dizendo que isso é possível e estão deixando lampejos de que essa possibilidade é real. O futuro a Deus pertence, mas há um determinado ponto para você continuar negando alguma coisa. Tiago, você sentiu alguma coisa quando você estava na cabine? Olha, pai, eu senti uma tremenda agulhada aqui no meu lado esquerdo e outra na minha coluna. No lado esquerdo, qualquer médico sabe que está situado um dos mais importantes órgãos imunológicos do corpo humano, que é o baço. Será que foi dali que eles removeram as tais células e que foram programadas ou podem ser programadas para atuação sobre tumores? Aqui está o resultado de um tumor ocupando 2% do peso do animal. Quer dizer, eu peso 90 quilos. Um tumor de 2% em mim é um tumor de 1,8 kg. Impossível alguém viver com um tumor desse tamanho. Ele é incompatível com a vida. Eu não posso ter um tumor de 1,8 kg no cérebro, no pulmão, no fígado, no osso. Não dá. E aqui está o resultado do tratamento desses tumores com os bloqueadores da vascularização, chamados bloqueadores angiogênicos. Então, as informações que ele está me dando estão absolutamente coincidentes com as informações que nós temos hoje. Muitos dos esquemas quimioterápicos utilizados pelo oncologista clínico, hoje na atualidade, utilizam também substâncias bloqueadoras da angiogênese. Frederico, como é que você e outras entidades podem visualizar o interior dos corpos dos doentes, trazidos pelo tratamento? Como é que você vê? Você está despejando luz no corpo todo, como é que você vê o que está dentro do corpo do doente? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Eu não sei se está bem claro o que é que está acontecendo. Tenta imaginar a cena. Eu estou aqui encarnado, sou médico. Tem um médico desencarnado, materializado, conversando comigo. Eu estou na acepção da palavra, ao lado de um fantasma. Você pode, a quem nem os lençóis faltam, como vocês viram na fotografia da Ellen Duncan. Então, você pode imaginar uma cena dessa num filme com tecnologia de ponta, numa novela televisiva, num livro de romance. Mas ali era real. Essas coisas estão acontecendo comigo na realidade. Eu não estou sofrendo nenhuma alucinação. Eu não estou sonhando. Muito bem. Ao que tudo indica, de acordo com as obras mediúnicas, André Luiz diz isso nos livros dele. Os espíritos, de acordo com a sua evolução, possuem visão de raio-x. Então ele consegue ver o interior dos corpos. Já pensou se um médico conseguisse fazer isso? Nós conseguimos. Mas a que custo de tecnologia? A que custo financeiro?
A que dificuldades para nós alcançarmos os instrumentos que nos permitem visualizar de forma indireta o interior dos corpos humanos? Eles estão vendo diretamente? Frederic, mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Meu Deus, uma célula cancerosa vibra diferente de uma célula normal? Como é que a gente pode entender isso? Ao que tudo indica, de acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, conforme sua evolução, possuem visão microscópica. Ou seja, além de ele ver o interior dos corpos, ele tem também visão microscópica. Mas o que ele está querendo me dizer quando ele diz que elas têm vibrações diferentes? Talvez seja isso. Aqui está um exemplo de tecnologia médica chamada PET scan, uma tomografia por emissão de pósitrons. O que é um pósitron? É um elétron com carga positiva. Ou seja, a ciência médica está usando a antimatéria, talvez presente nos universos paralelos, para vistoriar, para perscrutar o interior dos corpos humanos. Muito bem. Cada ponto luminoso desse que aqui está é um tumor oculto. Nenhum outro método os detecta. O PET scan detecta. Por quê? Porque são pósitrons acoplados à glicose. Glicose é açúcar. Açúcar é combustível. E nós sabemos, como os médicos, que a célula neoplásica tem uma atividade maior do que uma célula normal. Então ela consome mais combustível do que o normal. E quando ela consome mais combustível, ela aumenta a sua temperatura. Com o aumento do calor, há uma vibração cinética maior. Será que é isso que o Frederic está querendo me dizer? É essa vibração diferente uma célula cancerosa e outra que ele está querendo me dizer que ele vê? Que ele vê com o seu equipamento ocular? Frederic, eu sempre termino as minhas palestras quando dou sobre câncer com essa imagem que aqui está. Essa imagem para mim hoje já não está atual, porque eu digo para ele o seguinte, para os meus alunos: olha, vocês querem entender câncer? Vocês só vão entender 10%, que é o que está fora da água de um iceberg. 90% está oculto embaixo da água. É uma forma de eu tentar transmitir o que a ciência médica conhece sobre câncer hoje. Mas a minha ignorância talvez seja muito maior, porque existem as implicações kármicas. O que aconteceu nas vidas passadas daquele canceroso? Não sei. Talvez eu possa ter um vislumbramento de desconfiança, mas eu tenho muita coisa ainda a percorrer, muito a estudar e entender. Frederic, até onde vai sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Organelas celulares são estruturas existentes dentro da célula que você só consegue ver através de microscopia eletrônica. Equipamentos altamente dispendiosos, caros, de alta tecnologia. Ele está dizendo o quê? Você é capaz de alcançar, ele vê as organelas. E eu continuo no meu questionamento, até onde ele consegue, eu conseguir. Eu não posso esquecer que tem lá 5, 6, 20 doentes aguardando o Frederic materializado atuar. Mas às vezes eu perco o controle da minha curiosidade científica. E isso já me causou alguns problemas no passado durante as reuniões. Advertências sérias em relação a essa curiosidade incontrolável de um médico, diante do que ele está vendo acontecer diante de si. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, que só são vistas hoje nos grandes aceleradores, como lá na fronteira da França com a Suíça? Você consegue ver, inclusive, o átomo? Resposta do Frederic: não. Eu ainda não posso. Mas espíritos mais evoluídos que eu podem. Até humildade ele demonstra. E para terminar, numa das nossas reuniões, entrou uma jovem empurrada em uma cadeira de rodas pela sua mãe. A jovem tinha 33 anos, ou tem. O quadro era um quadro muito triste, porque era uma jovem com nanismo, estatura pequena, 33 anos. Ela não estava sentada na cadeira de rodas, ela estava esticada na cadeira de rodas. O seu dorso era apoiado pelo encostamento da cadeira e o cóccix pelo assentamento da cadeira. Então era como se estava uma tábua curva sobre a cadeira. É isso que eu lhe disse, professor, que eu ia apresentar no final. E uma traqueostomia, o olho direito desviado, o olho esquerdo desviado para a esquerda, o olho direito desviado para a esquerda, edema,
toda inchada, deformações múltiplas nas mãos, nos pés, nos membros. E o Frederic, incorporado no médium, era uma reunião pública, ele se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Aí eu não entendi. Frederic, o que é que nós fazíamos? Essa jovem foi uma das nossas colaboradoras nos instrumentos de tortura inquisitoriais. Bom, eu me aproximei da mãe da menina e perguntei a ela: minha senhora, o que a sua filha tem? Ela falou: olha, ela tem uma doença muito rara, genética, incurável, chamada síndrome de Larsen. Eu anotei síndrome de Larsen e quando cheguei em casa fui estudar, fui pesquisar o que era isso. Se eu estivesse diante de um auditório de alunos de medicina e fosse discutir alguma doença com eles, como é que eu faria? Eu não estou fazendo uma palestra espiritualista, eu estou diante de uma turma de estudantes de medicina. Eu ia começar falando sobre a generalidade dessa doença. Então eu ia dizer que era uma doença genética, incurável, descrita na década de 50 por Joseph Larsen, que era um cirurgião ortopedista, que ela comete 1 em cada 100 mil indivíduos, e o que acontece é uma alteração, ou seja, uma mutação em um gene chamado FNLB, que é localizado no cromossoma 3. Todo gene gera uma ou mais tipos de proteínas. Tudo que nós temos no corpo é proteína. O cabelo, a pele, o osso, o sangue, tudo é proteína. Nós somos constituídos aproximadamente por 30 a 35 mil tipos diferentes de proteína. Cada proteína tem o seu gene. Essa proteína chama-se filamina B, e como o gene está defeituoso, o que vai acontecer? Ela também vai estar anormal, ela é mutante. E ela é importante em quê? Na formação do esqueleto embrionário e no citoesqueleto. Esquece o citoesqueleto. Mas ela é importante na formação do esqueleto do embrião. E o que ela acontece? Estou diante de uma plateia de alunos de medicina. Muito bem, luxações espontâneas congênitas. O que acontece com o embrião? Como a proteína é defeituosa, as articulações se formam errado. Então as juntas se soltam. Ela tem o deslocamento do ombro, do cotovelo, do joelho, da bacia, da coluna, espontaneamente na vida intraembrionária. Os problemas já começam na barriga da mãe, no ventre materno. Flacidez muscular, deformação das mãos e dos pés. Ela tem a cabeça aumentada, é a braquicefalia, há um defeito de curvatura na coluna vertebral, etc, etc, etc. Muito bem. O que o Frederic falou para mim? Olha o que nós fazíamos na Inquisição. Quando você vai estudar, como eu fiz, eu aqui, se eu estou diante de aluno de medicina, eu pararia por aqui. Agora vamos ver o que pode ser feito em termos de tratamento. Cura não tem, podemos tratar. Podemos tratar os sintomas, podemos aliviar o sofrimento. Mas como eu estou diante de uma plateia espiritualista, eu posso caminhar em outra direção. O que o Frederic me falou? Que a causa daquele sofrimento estava na Inquisição e que ela manuseava instrumentos de tortura. Quando você vai nos instrumentos de tortura, você encontra a causa para tudo isso que eu estou mostrando. Olha a desarticulação que acontece no embrião. O cotovelo soltou. Olha as deformações existentes nas estruturas ósseas da mão. Olha o que acontece quando a criança nasce. Essas deformações incríveis que chegam a esse estágio. Quando você vai estudar os instrumentos utilizados pelos inquisidores, como por exemplo esse, em que as mãos eram amarradas nas costas e a vítima suspensa, já imaginaram a dor que não sentiria essa vítima quando essa articulação do ombro fosse deslocada de forma errada? Ou então algum desses instrumentos, como a roda, em que a vítima era colocada numa roda de madeira e era esticada com os braços sendo puxados para um lado e as pernas para o outro. Ou seja, acontecia exatamente o quê? Deformidades exatamente iguais às causadas e encontradas na síndrome de Larsen. Muito bem. Qual é a nossa conclusão lógica e óbvia para todos que estão aqui? Tudo aquilo que fazemos,
tudo aquilo que pensamos, de alguma forma fica gravado no nosso perispírito, chamado perispírito por Kardec. A ciência agora está começando a detectá-lo, e o principal pesquisador do perispírito está aqui, cientista chamado Sheldrake, em que está dando um outro nome para o perispírito. Ele está chamando de campos morfogenéticos. Muito bem, essas alterações ficarão gravadas no meu perispírito. Quando eu ocupar um corpo futuro, ele influenciará quem? A molécula de ADN. Fragmentos da molécula de ADN são os nossos genes. E eles gerarão proteínas anormais. Então, tudo que acontece conosco foi semeado por nós. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Segundo os ensinamentos que estão no kardecismo, que estão em Allan Kardec, qual deve ser a nossa conduta? É fácil falar, mas talvez seja muito fácil cumprir. O que eu vou fazer, o que eu vou falar e talvez o que eu vá pensar pode colocar em risco a felicidade de alguém? Não é causar infelicidade, não. O que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, pode colocar em risco a felicidade de alguém? Então deixa eu mudar de caminho. E se aquilo que eu estou colocando em risco acontecer, ou seja, a infelicidade se instalar, isso vai ficar gravado no meu perispírito. E vai ser de acordo com o mal que eu causar. Isso fatalmente só poderá ser corrigido através de encarnações futuras, em que o nosso corpo físico atuará como um corretor do espírito. Essa é a imagem que eu procuro sempre mentalizar quando eu vou entrar numa cirurgia. Se houver algum médico aqui, aí tem, porque alguns eu conheço, vão entender o que eu vou dizer. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião.